estamos bem, estamos vivos, estamos respirando. Vamos nos alegrar nesse dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Amém? Vamos adorá-lo e vamos exaltá-lo, porque Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Não importa a situação, nem as dificuldades e preocupações. Nosso Deus continua sendo Deus. Aleluia. Toda
Deus. Te adoramos.
paz, amados do Senhor Jesus. É um grande prazer, um privilégio estar mais neste momento com vocês, compartilhando a preciosa palavra do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor que está em Jeremias, capítulo 17, verso 7 e verso 8, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar os seus frutos. Certo, meus amados? Essa palavra do Senhor, ela é poderosa, porque o Senhor está dizendo para nós: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu quero começar dando um testemunho para os amados dessa confiança e nessa esperança no Senhor. Em novembro do ano passado, eu e meu esposo, nós fomos contaminados com Covid e passamos momentos muito difíceis. A todo momento nós estávamos, eu posso falar por mim, né? Assistindo o jornal, acompanhando, vendo pessoas morrendo, vidas sendo ceifadas, famílias inteiras sendo dizimadas com essa enfermidade que sobreveio sobre a nossa nação. E eu dizia para o José Pedro, eu perdi, graças a Deus, amados, meus sintomas foram leves, meu esposo sofreu um pouco mais, eu tive apenas perda do olfato e do paladar, e meu esposo falava: não, Meire, não vai ser nada, é só resfriado. E eu falava assim: não, José Pedro, eu tenho convicção, porque eu nunca em toda a minha vida tinha perdido o olfato e o paladar. Fizemos os exames e chegou o resultado positivo. Então, eu passei algumas horas angustiada, sabe? O inimigo soprava na minha mente assim: ó, essa noite ainda, no madrugada, você vai faltar o ar, você vai passar mal, você vai ser entubada, você vai para o hospital. E sabe, queridos, eu comecei a orar, eu comecei a trazer palavras no meu coração e na minha mente que me desse esperança no Senhor. E essa palavra aqui de Jeremias 17, 7, foi muito impactante na minha vida, quando diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então eu comecei a tomar posse, eu comecei a declarar, eu comecei em nome de Jesus declarar vitória, declarar bênção. E a paz de Deus, a confiança em Deus, sabendo que mesmo eu estando contaminada com essa doença que ceifaram muitas vidas, eu pude confiar no Senhor, eu pude ter a certeza que Deus estava no controle de todas as coisas na minha vida. E a paz de Deus começou a reinar no meu coração. Sabe, amados, eu sempre tive a certeza do cuidado de Deus na minha vida, na vida do meu esposo. Mas naqueles 15 dias nós nos sentimos tão amados, tão cuidados por Deus. Sabe, assim que chegou o resultado, no dia seguinte tinha irmão aqui na nossa casa trazendo medicamentos. No dia seguinte também. Aí nós recebemos tanto amor, tanto carinho dos irmãos através de mensagem. Alguns vieram aqui trazer verduras, trazer alimento, almoço, queridos. Então eu me senti tão cuidada, tão amada, tão protegida. Eu nunca tive dúvida do amor e do cuidado de Deus, mas naqueles 15 dias que nós ficamos isolados, nós podemos viver essa palavra de Deus, que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E a paz de Deus reinou no nosso coração. E nós começamos a orar. Eu não fiquei nem uma semana, amados, sem o paladar e sem o olfato. E eu comecei a orar e eu dizia para o Senhor: Senhor,
devolve o meu olfato. Senhor, devolve o meu paladar. Eu comecei a clamar e alguns dias depois eu comecei a sentir o cheiro das coisas. E amados, que prazer, que privilégio. Às vezes a gente vive esse momento, a gente não dá valor. Eu comecei a sentir o cheiro do arroz, o cheiro do café, o cheiro do amaciante, e eu pude glorificar o Senhor, porque eu tinha certeza do seu cuidado e tinha certeza que o Senhor era a minha esperança, amados. E foi uma experiência difícil para nós, mas eu pude viver na confiança do nosso Deus. E eu quero ainda continuar compartilhando mais o texto da palavra do Senhor com os irmãos. E o Senhor continua dizendo para nós: porque Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Amados, essa árvore que o Senhor se refere aqui na palavra de Deus somos nós. Essa árvore não nasceu ao acaso, ela foi plantada pelo Senhor num lugar favorável. Porque quando nós estamos com Jesus, nós estamos num lugar favorável. E essa árvore foi plantada junto às águas, e a palavra do Senhor diz que as raízes crescem junto ao ribeiro. É isso, amados, que acontece conosco. As nossas raízes, elas crescem porque nós estamos plantadas no Senhor. E interessante que as raízes, elas crescem para baixo e elas estão sendo alimentadas por essa água da vida que é o Senhor Jesus. Nós fomos plantados pelo Senhor. Quando Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário, Ele nos plantou, Ele nos deu essa oportunidade de estarmos crescendo nele. As nossas raízes estão sendo aprofundadas nele, amados. Olha que privilégio o Senhor fala para nós nesse dia. E o Senhor diz mais ainda: e quando vem o calor, esse calor, amados, representa as tempestades da vida, as provações da vida. As tempestades podem nos abalar, podem nos balançar de um lado para o outro, mas não vai nos arrancar, porque as nossas raízes estão profundas no Senhor. Amados, olha que palavra poderosa. Esse calor está dizendo para nós que ainda que nós estejamos plantados num lugar favorável, num lugar que tem alimento, que tem água, esse calor está dizendo que as provações não eximem que nós vamos passar pelas provações, pelas lutas, pelas frustrações da vida. Mas está dizendo que mesmo que venhamos passar pelas lutas, pelas provações da vida, nós estamos alicerçados na rocha, que é o Senhor Jesus. A palavra diz que semelhar-o-ei o homem prudente, aquele que alicerçar sua casa sobre a rocha. O Senhor não está falando dessa casa física que nós moramos, mas dessa casa aqui, amados, que nós somos templos do Espírito Santo. É essa casa que está alicerçada sobre a rocha. Queridos, e olha que interessante, esse versículo ainda continua dizendo para nós: mas a sua folha fica verde. Queridos, essas folhas verdes, viçosas, vigorosas, sabe? Quando as pessoas lá fora que não têm ainda Jesus no coração, não têm Ele como Senhor e Salvador, elas olham para nós e nos vê como essa árvore frondosa, com as folhas verdes, com as folhas viçosas. E mesmo passando por lutas, mesmo passando por adversidades, nós trazemos no nosso rosto um sorriso. Nós mantemos a nossa fé acesa, a nossa esperança no Senhor, a nossa confiança no Senhor. E debaixo das nossas folhas verdes e viçosas, nós possamos abrigar pessoas com sombra,
Sabe, querido, lá fora as pessoas nos veem como essa árvore viçosa. Eu mesma já me peguei debaixo de uma árvore admirando a sua sombra, as suas folhas verdes, e principalmente quando ela está plantada próxima a águas, tudo em volta está uma sequidão, mas você olha para aquela árvore, aquelas folhas verdes, aquelas folhas viçosas, e é assim que as pessoas lá fora nos enxergam, porque meio às tribulações, às adversidades da vida, nós mantemos as nossas folhas verdes, viçosas, porque amado, nós temos uma fonte de energia, uma fonte que não esgota, que é o Senhor. E mesmo em meio a tribulações, nós mantemos a nossa folha verde, porque a nossa fé está acesa, a nossa esperança está acesa, a nossa confiança está firmada na rocha que é o Senhor Jesus. Mesmo eu, quando estava enferma, doente dessa doença, eu podia consolar pessoas com palavras. Tinha pessoas que estavam mais abatidas do que eu. Amados, essa palavra ela é profunda, ela é vigorosa, ela é transformadora. E olha o que o Senhor continua nos dizendo nessa palavra. Nossa folha, no caó, quando no ribeiro, nós não receamos o calor, mas a sua folha fica verde, e no tempo da sequidão não se perturba, nem deixa de dar os seus frutos. E o momento de sequidão que nós estamos vivendo agora, neste momento, com vidas sendo ceifadas, famílias sendo dizimadas, desemprego batendo na porta, pessoas com as suas despensas vazias. Nós estamos em volta de uma sequidão muito grande. E mesmo assim, queridos, nós temos produzido os nossos frutos. Fruto que possamos compartilhar com aqueles que precisam mais do que nós. Semana passada, já era tarde, eu estava me preparando para ir dormir. O meu telefone toca. Uma irmã me ligou com crises de ansiedade. E o tempo todo ela me dizia: me perdoa, me desculpa eu estar perturbando você essa hora da noite. E eu dizia para ela: não, você não está me perturbando. E nós conversamos longamente e ela foi se acalmando, No dia seguinte eu pude encontrar com ela, eu pude orar com ela. Amados, é esse fruto que o Senhor está falando para nós, que nós estamos produzindo neste momento de sequidão que a nação está passando. Esse fruto de uma palavra amiga, esse fruto de você tirar um momento e interceder pelas pessoas, esse fruto de você ter uma palavra que vai trazer consolo, que vai trazer alento, é você fazer uma oração por essa pessoa. Eu sei que nós estamos vivendo um momento que a gente não pode ter aquele momento de comunhão mais chegado, mas a comunhão ela não deixou de existir. Sabe? E o Senhor está nos chamando para que nós possamos trazer esse fruto neste momento de sequidão na vida das pessoas. E não é muito, amados. Eu fiquei alguns momentos com aquela pessoa ouvindo ela falar, ela falava sem parar. Ela estava tendo uma crise de ansiedade. Aí eu deixei ela falar e depois eu fui falando para ela e trazendo à memória palavras do Senhor que pode dar esperança. E depois nós oramos com ela e ela começou a se acalmar. Sabe, queridos, é esse fruto que o Senhor está pedindo de nós para a gente estar produzindo num momento de sequidão como esse. É uma palavra amiga, é uma intercessão, é um momento de oração, é um momento de ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa que só precisa desabafar, ela precisa somente ouvir, que alguém escute ela, aquele momento de transtorno. E você e eu, nós somos essa árvore plantada num lugar favorável
para produzirmos fruto no meio da sequidão, frutos que possamos compartilhar com os irmãos, fruto que possamos doar aos amados irmãos. Queridos, ontem, na nossa oração final do dia, eu e meu esposo, nós estávamos orando e eu pude agradecer o Senhor. Senhor, obrigado por essa cama tão quentinha, por essa cama tão limpa. Obrigado, Senhor, por esse teto que nos abriga. Obrigado, Senhor. Sabe, ao amanhecer eu pude me levantar, fazer um café da manhã, pegar um pão, me alimentar. Nada tem nos faltado, queridos. O Senhor não tem deixado nos faltar nada. O Senhor tem providenciado o alimento físico, mas principalmente o alimento espiritual. O Senhor tem nos alimentado através da Tua palavra. Amados, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nos tornar cada vez mais essa árvore frondosa, fortalecida, abastecida no Senhor, mas não só para nós. Que as nossas sombras possam abrigar pessoas que precisam, que o nosso fruto possa alimentar pessoas sedentas. Ore lá, bassoreando e canta lá manás. Que o nosso fruto possa alimentar essas pessoas. Sabe, queridos, Jó, ele era uma árvore frondosa que foi plantada junto ao ribeiro. No meio de toda aquela tribulação na sua vida, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele era acusado pelos seus amigos. A sua esposa dizia para ele, abandona esse teu Deus e morre. E Jó pôde declarar, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Está lá registrado em Jó 19:25. E era essa esperança, era essa confiança que Jó tinha no Senhor. E que nós possamos, amados, em meio a esses momentos de calor, em meio a esses momentos de sequidão, possamos ser como essa árvore que o Senhor nos plantou no momento e no lugar favorável. Sabe, Jó não estava exime de lutas e de provações, mas ele pôde fazer essa declaração. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Vamos manter a nossa esperança viva no Senhor, a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele se levantará e Ele colocará as coisas no seu devido lugar. Por mais que nós estamos vivendo dias de sequidão, difíceis, de luta, de morte, de tristeza, de choro, de lamento, mas há uma esperança para nós. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. E a nossa casa está alicerçada na rocha que é Jesus. Nós temos as nossas raízes profundas no Senhor. Eu declaro que nós temos as raízes profundas e temos alimentado dessa fonte inesgotável, dessa fonte de vida que é o Senhor. A palavra do Senhor ainda nos diz que nós vamos jorrar rios de água viva. Rios de água viva, porque nós somos alimentados por essa fonte inesgotável que é o Senhor Jesus. Produza frutos bons, amados. Produza frutos que você possa compartilhar com os irmãos. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Eu sou grata ao Senhor e posso dizer a Deus de todo o meu coração neste dia: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui não tem nos faltado nada. Até aqui eu tenho me alimentado do Senhor. E até aqui eu quero, em nome de Jesus, declarar a você que nada vai faltar no seu lar.
porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos cuidado. Eu agradeço, Senhor, amados, por essa oportunidade de estar aqui neste dia, compartilhando essa porção tão poderosa da palavra de Deus. Produza frutos em meio à sequidão, para que você possa ajudar as pessoas que estão à sua volta, os amados irmãos, aqueles que trabalham com vocês, aqueles que convivem com vocês. Queridos, medite nessa palavra e traga ao seu coração palavras que possam te dar esperança. Repreenda toda palavra que o inimigo quiser lançar na sua mente, quiser te deixar para baixo, quiser te deixar desanimado. Vença pelo poder que há em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe. Tenha uma semana abençoada no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amados, vamos estar fazendo uma oração, porque eu creio muito na palavra, mas também a oração ela é fundamental para as nossas vidas. Amado Deus, santo e poderoso, digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória. Eu te louvo por esta palavra, Senhor, que o Senhor, e declaro que o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa confiança. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor nos plantou junto às águas da fonte da vida que é o Senhor. E nós estamos plantados num lugar favorável, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço pela provisão na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem aberto portas de trabalho em meio à sequidão. O Senhor tem abrido portas, Senhor, de provisão na vida dos meus irmãos. As despesas dos meus irmãos não tem faltado alimento, mas principalmente, Senhor, o alimento espiritual, eu creio que não tem faltado. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida do meu esposo, pela vida da minha família. Eu quero te agradecer pela vida dos irmãos do setor 9, por cada casa, por cada lar, por cada família que estão alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por a tua palavra. Obrigado pela tua provisão. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor. Obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E posso continuar dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, meus amados? Tenham todos uma ótima semana na presença do nosso Deus.